Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, sobre a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa, e aos que vos dignastes renovar pelo santo batismo, concedei com o auxílio de vossa proteção, dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos dou novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, durante todo o tempo pascal, a Igreja nos faz contemplar o ressuscitado e o fruto da sua obra, o dom do Espírito, a nossa santificação, os sacramentos que nascem do seu lado aberto, a Igreja, sua esposa, desposada por ele no leito nupcial da cruz. Hoje, precisamente, é para a Igreja, comunidade nascida da morte e ressurreição de Cristo, que a palavra de Deus orienta o nosso olhar. Primeiramente, é necessário que se diga sem arrodeios: Cristo sonhou com a Igreja, a amou e fundou-a. A Igreja, portanto, é obra de Cristo. Foi por ele fundada e a ele pertence. Ela não se pertence a si mesma. Não se pode fundar a si própria. Não pode estabelecer ela própria a sua verdade. Tudo nela deve referir-se a Cristo. De Cristo pretender
em Cristo viver e a Ele deve conduzir. Mas, a mais, não é muito preciso, não é exato dizer que Cristo fundou a igreja. Não, isso seria ainda pouco, muito pouco. A fundação da igreja não terminou ainda. Cristo continua fundando. Cristo funda-a ainda hoje, ainda agora, nesta Santa Eucaristia Sagrada. Continuamente, o Cordeiro de pé, como que imolado, cabeça da igreja que é seu corpo, funda, renova, sustenta, santifica sua dileta esposa pela palavra e pelos sacramentos. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e a santificá-la pela palavra, para apresentá-la a si mesmo à igreja, gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. São afirmações impressionantes, belas, profundas. Cristo amou a sua igreja e por ela morreu e ressuscitou. Pela sua morte e ressurreição, de amor infinito, ele purifica continuamente a sua igreja, santifica-a totalmente, sem desfalecer. Por isso a igreja é santa, será sempre santa e não poderá jamais perder tal santidade, apesar das infidelidades de seus membros. Este processo de contínua fundação e santificação da igreja em Cristo dá-se pelo banho da água, símbolo do batismo e dos sacramentos em geral, e pela palavra, símbolo da pregação do Evangelho. Então, Cristo continua fundando, sustentando, renovando, edificando a sua igreja neste mundo, pela palavra e pelos sacramentos. Sobretudo, o sacramento do batismo e da Eucaristia. A igreja não se pertence, ela é de Cristo. E como esposa de Cristo, é nossa mãe. Ela nos gerou para Cristo no batismo. Para Cristo ela nos alimenta na Santíssima Eucaristia. E de Cristo ela nos fala na sua pregação. Ela é a nossa mãe católica, desposada pelo Cordeiro imolado na sua Páscoa. Como diz o Apocalipse, estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro e sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente. Pois bem, queridos e amados, esta igreja, tão amada por Cristo, tão nossa mãe, deve caminhar neste mundo nas dores de parto. Temos um exemplo disso na primeira leitura da missa de hoje. São Paulo e São Barnabé vão animando as comunidades, encorajando os discípulos a permanecerem firmes na fé, pois é preciso
que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Assim caminha o povo de Deus, comunidade fundada por Cristo e vivificada pelo seu Espírito. Entre as tribulações do mundo e as consolações de Deus. Muitas vezes, a igreja enfrentará dificuldades por parte de seus inimigos externos, aqueles que a perseguem direta ou veladamente, aqueles que desejam o seu fim e, vendo-a com antipatia, trabalham para difamá-la. Mas também, muitas vezes, a provação vem de dentro da própria igreja, das fraquezas de seus membros, das infidelidades à doutrina católica e apostólica, uma vez por todas confiada aos santos, dos escândalos provocados pela humana fraqueza daqueles que deveriam dar exemplo de uma vida nova em Cristo Jesus. Se é verdade que isso não fere a santidade da igreja, porque essa santidade vem de Cristo e não de nós. Por outro lado, é verdade também que nossos escândalos e maus exemplos, nossas ambiguidades e falta de obediência à norma da fé atrapalham e muito a credibilidade do nosso anúncio do Evangelho e a credibilidade do próprio Evangelho como força que renova a humanidade. Infelizmente, quando o mundo for mundo, enquanto a igreja estiver a caminho, experimentará em si a debilidade de seus membros. Assim foi o grupo dos 12. Assim, nas igrejas diocesanas do Novo Testamento, assim no tempo que se chama hoje, é interessante que o evangelho odierno começa com Judas, o nosso irmão que traiu o Senhor, saindo do cenáculo, saindo do grupo dos 12, saindo da comunidade dos discípulos. Depois que Judas saiu do cenáculo, não as primeiras palavras do Evangelho. E, no entanto, apesar da fraqueza de Judas e dos 12, apesar da nossa fraqueza, Jesus continua nos amando e crendo em nós. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não tenham medo, não desanimemos, não nos escandalizemos. O Senhor está conosco, ama-nos, porque somos o seu rebanho, as suas ovelhas, a sua igreja. Ama-nos e derramou sobre nós o seu amor e sua força, que é o Espírito Santo.
Se agora vivemos entre tribulações e desafios externos e internos, nossa esperança é firmemente alicerçada em Cristo. Nele venceremos. Nele a Mãe Católica um dia triunfará, totalmente glorificada e tendo em seu regaço materno toda a humanidade. Ouçamos, é comovente. Vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. O Senhor nos promete um mundo renovado, sem a marca do pecado, simbolizado pelo amor. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. É a Igreja, totalmente renovada pela graça de Cristo, totalmente esposa, numa eterna aliança de amor, realizada na Páscoa e consumada no fim dos tempos. Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles. A igreja é o lugar, o espaço onde o reino acontece visivelmente. Deus, em Cristo, habita no meio e será sempre Deus com eles, Deus conosco, Emanuel. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, nem morte, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, olhai para esta palavra. Olhai-vos uns para os outros. Cada um de nós somos o rosto da igreja, o cheiro da igreja, a fisionomia da igreja. Somos a fraqueza e a força, a fidelidade e a infidelidade, a glória e a vergonha da igreja. Tão pobre, tão frágil, tão deste mundo, mas também tão destinada à glória de Deus, tão divina, tão santa, tão católica, tão de Cristo. Coragem, vivamos profundamente nossa vida de igreja. E o único modo de ser cristão, como Cristo sonhou, soframos glória, como diz o Apocalipse. Estas palavras são dignas de fé e verdadeiras.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Queridos e amados, obrigado por mais um momento de oração, um momento aonde juntos nós façamos as nossas orações, imploramos de Deus graças e bênçãos sobre nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, para que o Senhor bondoso conceda-nos a proteção e a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora, o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.